Você está procurando um SUV médio na faixa de R$200 mil, com bastante espaço interno e bastante tecnologia? Hoje eu vou apresentar para vocês o novo Ford Territory. Vem comigo! Nesse vídeo eu vou fazer como se fosse uns 5 pontos mais interessantes do novo Ford Territory, principalmente para você que está pensando em comprar um SUV para a família. Eu estou até com o celular na mão porque eu vou falar de tamanho, então preciso de uma colinha porque é muito número. Então, para começar, apesar da classificação do Territory como um SUV médio, ele é um carro, por exemplo, maior do que o Jeep Compass. Ele tem 4,63 m de comprimento, ou seja, de ponta a ponta ele tem 4,63 m, são 23 centímetros a mais do que o líder do segmento, o Jeep Compass, mas ele também é um pouquinho menor do que, por exemplo, o Commander. O Commander é 7 lugares, então se você não precisa dos 7 lugares, aqui você está bem atendido. Agora, uma medida que é muito importante para quem está procurando realmente o espaço interno é a distância entre eixos. Aqui, ó, esse espaço justamente da cabine. O Territory tem 2,73, ele é quase 10 centímetros maior que o Compass, e isso faz a diferença para uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, que é o espaço principalmente aqui no banco traseiro. A gente também tem um destaque na parte de largura e altura, justamente também algo importante para acomodação, principalmente aqui no banco traseiro. Ou seja, se você está procurando um SUV médio, foi na Jeep, o Compass é pequeno e o Commander chega a ser exagerado porque você não precisa dos 7 lugares, aqui está uma boa opção. Tudo aquilo que eu falei no começo do vídeo sobre toda a parte de tamanho, entre eixo, comprimento que eu expliquei, na prática, tá aqui agora, ó. Dá para perceber, o banco dianteiro está ajustado para mim, então tá até relativamente um pouco mais para trás, mas olha o quanto de espaço interno que sobra. Essa é a questão do entre eixos, você ter bastante espaço, principalmente para as pernas dos ocupantes traseiros. Você pode pôr uma pessoa mais alta aqui, muito tranquilamente, pode uma pessoa alta na frente, uma pessoa alta aqui atrás. Até a parte de inclinação de banco é algo muito importante para se observar quando você vai comprar um carro para sua família. Até mesmo a densidade de espuma, não adianta nada o carro ter um amplo espaço interno e ter um banco desconfortável. Tem até um apoio de braço com porta-copa aqui para viajar mais confortável. Porém, a questão da altura e da largura, aqui o espaço para a cabeça, e olha que o carro tem teto solar, o que normalmente você reduz um pouco o espaço, mas ainda tem um bom tamanho. E a parte de largura, por quê? Você consegue pôr aqui 3 adultos com bastante conforto para viajar. Não é aquele carro que são 5 lugares, mas 4 vão confortáveis e o do meio sofre. Até porque no caso do Territory eu tenho um piso plano, eu não tenho aquele túnel de transmissão aqui entre os dois lados do carro. É um piso plano, então o terceiro ocupante vai muito confortável aqui. E para dar mais conforto, saída de ar-condicionado e uma porta USB para recarga de smartphone. É uma questão, por exemplo, quando a gente cita o principal concorrente, o Jeep Compass, o espaço interno dele é mais acanhado, não é um carro tão espaçoso para quem está procurando um carro para a família. Então, se você está precisando de espaço interno, principalmente atrás, está bem resolvido. E lá na frente, como é que fica? Já vou mostrar. E não são só os ocupantes do banco traseiro que têm direito a bastante espaço interno. Lembra que eu comentei sobre a questão da largura do Territory? Então, justamente, eu tenho um carro aqui, para quem, até para motorista mais alto, maior que eu, tem uma boa posição e é um carro bem confortável, até na parte de banco, revestimento. Então não é um carro que te deixa apertado, tem até um console central aqui relativamente grande para dividir as duas áreas do carro, mas eu tenho uma boa acomodação. É um carro bem espaçoso justamente pela questão da largura e da altura que eu comentei quando eu comentei das dimensões. Então não é só lá atrás que o pessoal vai ter bastante conforto. Aqui na frente é muito bom, principalmente para quem vai passar horas dirigindo, seja na cidade, seja na estrada. E não adianta nada ter esse espaço interno se você não tem um bom porta-malas para levar bagagem para viajar, né? No caso do Territory, é uma boa litragem dentro da categoria de SUVs médios e também, como item de série, a abertura da tampa elétrica. Ou seja, não precisa ficar puxando e abrindo tampa. Aperta um botão, ela abre e fecha tranquilamente. Uma preocupação da Ford com esse novo Territory foi o acabamento, e isso é muito perceptível. Por quê? Eu tenho material suave ao toque aqui no painel, nas portas, um visual bonito, moderno, e eu também tenho, por exemplo, essa faixa, essa imitação de madeira na parte central para dar um ar de sofisticação, e também uma mistura de alguns outros detalhes, como um cromo escuro, o preto brilhante aqui no meio. Parte de revestimento, até do teto, todo o cuidado da Ford com esse carro, para ele parecer um carro de um segmento superior. Ele realmente lembra um carro de segmento superior. Couro no volante, o toque,
O visual é tudo bem moderno e algo que te parece levar, como se estivesse levando um carro bem mais caro. Inclusive eu vou falar do preço no final do vídeo. Então, até a parte de conforto tem uma interferência com a parte de acabamento. Tem um LED na porta, o LED no painel, aqui mais suave ao toque, uma imitação de couro com a costura. Então é um carro que te leva para um segmento superior sem você precisar pagar o preço das marcas premium. Agora a gente sabe que, por exemplo, quem paga esse preço por um carro dessa categoria também está preocupado muito com tecnologia, quer que o carro tenha o que há de melhor nessa parte. O Territory, aqui, deu para perceber que eu tenho esse telão gigantesco. Na verdade, aqui são duas telas, cada uma tem 12,3 polegadas. Aqui, desse lado, a tela para o painel de instrumentos. É um painel de instrumentos de alta resolução, configurável, tem alguns modos de visualização. Você pode desde um clássico redondo ao que está aqui com as barrinhas nas laterais, de fácil visualização, bem completo de informação, computador de bordo. Tudo está aqui muito fácil de visualizar, de boa resolução, não tem aquele problema de reflexo na tela. Muito bom. E desse lado, mais 12,3 polegadas aqui para a parte de sistema multimídia. Esse sistema multimídia eu tenho Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Eu tenho um carregador por indução aqui embaixo, para justamente colocar o telefone quando ele está espelhando e você não ficar sem bateria. Tem um ar-condicionado de 2 zonas, bancos com ventilação e dá para perceber tudo eu controlo por aqui. É uma tela bem fácil de mexer, bem tranquilo, tenho diversos comandos aqui na lateral, inclusive se eu venho aqui e puxo para esse lado, eu tenho alguns atalhos, por exemplo, para um seletor de modo de condução. O carro tem normal, tem o eco, tem o esportivo, o modo serra e colina, brilho de tela, volume, o assistente de descida em rampas e a parte de Bluetooth. Então basta deslizar o dedo aqui que ele te mostra as principais funções. Eu tenho também uma parte de câmeras 360, aqui que eu posso deixar uma visão por cima, câmera da frente, câmera de trás e também a câmera 3D, aquela que você consegue ver o carro quando você desliza o dedo. Então, o Territory já tem como item de série. Na parte de segurança, obviamente que a gente tem um carro bem completo e bem moderno. O Territory já tem o alerta de colisão com a frenagem automática, o alerta de saída permanência em faixas, monitor de ponto cego com alerta de tráfego cruzado, ou seja, quando você está dando ré e tem algum objeto vindo, ele vai te alertar. É muito bom aí para quem tem família, aquela criança que vai atravessar com a bicicleta, é bom para evitar um acidente. O piloto automático tem o Stop and Go, que é quando você está no trânsito, o carro da frente anda, você não precisa reprogramar a velocidade, ele já vai sozinho. Sistema de estacionamento automático, aquele que põe o carro sozinho na vaga. Assistente de descida em rampas, como eu mostrei. O farol alto automático, muito importante para quem viaja muito. Freio de estacionamento eletrônico auto hold. A câmera 360, como eu já mostrei para vocês. E também a parte de ar-condicionado de 2 zonas e outros equipamentos como teto solar. Agora, você tem um carro desse tamanho, pronto para viajar, pronto para pôr bagagem, pronto para pôr a família, mas nada adianta se o seu carro não andar. Então o Ford Territory tem aqui embaixo do capô o motor 1.5 turbo, são 169 cavalos, 25.5 kg de torque. É um motor moderno com turbo, injeção direta, é um motor eficiente e para levar a potência para as rodas eu tenho um câmbio automatizado de dupla embreagem de 9 marchas e, quer saber? Vamos dar uma volta que eu vou explicar melhor como é que anda o novo Ford Territory. E todos esses números de motor e câmbio, na prática, o que significa? Significa que você tem um carro grande para viajar com bastante potência e bastante torque. Por quê? Esses 25,5 kg de torque que eu comentei, não é aquele torque que aparece em alta rotação que você precisa, que o carro precisa esticar as marchas para andar. Não, ele já aparece a 1.500 rotações. Então você tem um carro esperto a qualquer momento que você acelerar e também um carro confortável, porque o câmbio automatizado trabalha de uma forma bem tranquila, é um câmbio que faz as trocas de uma forma bem suave, você mal percebe quando ele faz essa troca, e também, lógico, faz parte do desempenho, porque quando você precisa realmente do motor, você precisa de desempenho para uma ultrapassagem, uma retomada, para uma arrancada, por exemplo, você tem tudo isso à disposição, não é aquele carro que é xoxo, que é pesado. No caso do Territory, o 0 a 100 em 10,3 segundos. Se a gente for pensar no tamanho dele, é um bom número. E não adianta nada falar, não, o carro anda pra caramba, mas vou ter que ficar parando no posto para abastecer. Não,
o consumo também é bom. Pela regulamentação do Inmetro, da homologação do carro, o Territory fez 9,5 km por litro na cidade e 11,8 km por litro na estrada. Ou seja, você tem uma boa autonomia para viajar, até para usar na cidade, sem precisar ficar parando no posto toda hora. Então, você tem isso com o Territory. Outra coisa que chama muita atenção é o trabalho de suspensão. É um carro com suspensão independente nas 4 rodas, tanto na dianteira quanto na traseira. Então é um carro bastante confortável, você pode passar no pior piso. Eu estou aqui numa rua que o asfalto não é tão bom, não é um asfalto tão lisinho. E dá para perceber que o carro se comporta muito bem, não é aquele carro que bate seco. Ele está bem preparado para rodar aqui no Brasil, né, em diversas condições de solo. Quando ele está no liso, fica melhor ainda. E uma coisa que chama muita atenção no Territory é isolamento acústico. Não é porque ele é um carro grande, com roda 19, com motor a combustão, que você não pode ter silêncio a bordo. Por quê? O silêncio vai interferir também para quem vai ficar muitas horas, muito tempo ao volante, seja na cidade, seja na estrada, para colaborar no conforto, né? Você não precisa ficar pondo música porque o carro é barulhento, você precisa se distrair. Não, o isolamento acústico, tanto de ruído de motor quanto de trabalho de suspensão, é muito bem feito. Então é um carro focado para quem quer conforto, tanto para quem vai dirigir quanto para os passageiros e para a família. Agora você deve estar se perguntando, um carro desse tamanho, com essa tecnologia, motor turbo, quanto custa tudo isso? R$ 209.990. A Ford veio com um preço muito competitivo para essa nova geração do Territory, oferece um carro muito bom por um preço que dentro do segmento dificilmente você vai ter esse mesmo pacote. Ou seja, se você está precisando de um SUV médio com bastante espaço interno, 5 lugares, um pacote tecnológico, um motor turbo de uma marca tradicional, o Ford Territory é uma boa opção. Então, o que eu aconselho a vocês? Vai numa concessionária, faz um test drive, conversa com o vendedor, negocia e com certeza você vai acabar colocando esse SUV na sua garagem. Gostou do vídeo? Comenta aí embaixo, se inscreve no canal, ativa a notificação, deixa o like que ajuda bastante a gente e eu vejo vocês numa próxima. Valeu!